É isso aí. Seja muito bem-vinda, Adriana. Gostaria de te Obrigada. apresentar? Gostaria sim. Meu nome é Adriana Haas, eu sou jornalista, escritora, sou especialista em neurociência e psicologia positiva, estudante de filosofia e pesquisadora já há muitos anos da transição da metade da vida e das coisas que acompanham essa transição que acontece a partir dos 35 ou 40 anos, que podem vir como uma avalanche para cima da gente. A gente vem pesquisado e se dedicado a desvendar esses mistérios e esses aspectos não tão misteriosos dessa transformação pela qual a gente passa. É verdade. Nossa, que lindo, né? Que processo transformador. E para quem não me conhece, eu sou a Fernanda Medeiros, sou psicoterapeuta sistêmica, também consteladora familiar há mais de 10 anos. Hoje me dedico a trabalhar especialmente com mulheres que estejam aqui na faixa dos seus 35, 40 anos, buscando uma transformação na sua vida, para que elas possam encontrar aquele propósito, sabe? Que ressoa com o teu coração, para que você possa viver a vida que você sempre quis viver e para que você possa ter a consciência de que é a partir de agora que você tem a chance de viver os melhores anos da sua vida, se assim você se trabalhar para poder receber essa nova etapa. Ai, já que você falou em propósito, eu lembrei de uma coisa para falar em relação à síndrome da impostora, mas vai ficar para depois. Antes, Hum. quero convidar todo mundo a apertar nesse aviãozinho aqui, mandar essa live para alguém que sabe que também sofre da síndrome da impostora, dessa falta de autoconfiança, de confiança no próprio taco. Manda esse aviãozinho, também pode colocar uns coraçõezinhos aí, elogios, estamos aceitando tudo. Então, participem conosco. Quem tiver uma pergunta também, algum comentário, por favor, fiquem à vontade, podem colocar aí que a gente vai, na medida do possível, a gente pelo menos falou por mim, meio atrapalhada com esse negócio de comentário, mas na medida do possível a gente vai responder, vai ler o teu comentário e vai responder. Então, acho que podemos iniciar o assunto, né, Fer? É isso aí, bora lá. Vamos lá, porque tem gente aqui. Tem. Então, na live da semana passada, eu falei sobre uma pesquisa que eu já tinha tido acesso, que diz respeito à autoconfiança das mulheres no mercado de trabalho. E essa pesquisa constatou o seguinte, que quando existe uma determinada vaga profissional com uma série de critérios, normalmente os homens se candidatam para essa vaga, mesmo que não tenham todos, não preencham todos os critérios. Eles vão lá, tipo, se der deu, se não der não deu. Já as mulheres, mesmo quando elas atendem todos os critérios, ficam meio receosas, tipo, ah, mas será que eu sou capaz mesmo? Será que eu sou boa o suficiente para essa vaga? Será que atender esses critérios é o suficiente? Então, acaba que as mulheres não vão atrás, muito diferente dos homens, que pagam para ver. As mulheres ficam com aquele pé atrás. Você percebe isso no consultório também? Percebo, principalmente quando a mulher está buscando uma transição de carreira, principalmente quando ela está buscando uma mudança na sua vida, que é o que acontece a partir ali dos seus 35, 40 anos, quando a primeira parcela da vida dela, ela realizou o que ela precisava realizar, mas agora, ou o que ela achou que precisava, e agora ela parte para alguns novos desafios, até mesmo dentro da própria empresa, num cargo de gerência, num cargo de presidência, ela se cobra no nível em excesso pela perfeição. Se ela não for no mínimo perfeita, muitas vezes ela deixa de se candidatar para realmente executar um bom trabalho, porque ela está sempre focada no externo, no sentido de que o que os outros vão pensar de mim e será que eu vou atingir as expectativas e necessidades que estão sendo exigidas a partir daquele novo cargo ou a partir daquele novo posto ou de uma nova carreira. Então, sim, é muito comum as mulheres se auto-sabotarem, inclusive, não se achando boas o suficiente e deixando muitas vezes propostas, oportunidades passarem por não correrem o risco e não pagarem o preço para se arriscarem. E se você ainda não captou exatamente do que se trata a síndrome da impostora, a gente vai dar algumas informações sobre ela.
é um sentimento constante de não se achar boa o suficiente para encarar novos desafios que venham na sua vida, mesmo que você os deseje. Quando as oportunidades aparecem, você fica, como falou a Fernanda, se auto-sabotando, achando que falta um curso, falta uma habilidade, falta um talento, que o fulano é melhor, que cicrano é melhor, e aí você acaba paralisando, não indo atrás dessas oportunidades. Também tem essa questão da comparação. A pessoa que tem a síndrome da impostora está sempre se comparando com os outros sob um ponto de vista de inferioridade. Ela sempre se acha menor do que os outros, mas é aquele negócio de eu fico comparando o meu pior com o melhor do outro. Então, desse ponto de vista, eu vou me sentir sempre inferior. E essa é uma grande armadilha da síndrome da impostora. E outra questão é que... Peraí, gente, eu preciso colocar meus óculos. Faz parte, é isso Pronto. mesmo, acontece. Quando, eventualmente, essa mulher com a síndrome da impostora alça, tem a coragem de pagar o preço e acreditar no seu próprio potencial, ela tá sempre achando que alguém vai descobrir que ela é uma fraude, porque afinal ela não era tão boa assim. E aí ela ousou acreditar, mas fica sempre aquela dúvida: nossa, eu realmente não sou tão boa como todo mundo acredita que eu seja. Então, em algum momento, alguém vai descobrir que é uma fraude. Isso é uma total autossabotagem, porque ou nos paralisa de conquistar coisas, de ir atrás de outras coisas, ou nos paralisa quando a gente dá esse passo e aí a gente não ousa fazer mais nada. Tenta ficar naquela zona de conforto, naquela zona de segurança, para que ninguém descubra que a gente é uma fraude. Vê se faz sentido o que eu vou falar. Uma pessoa, uma mulher, vamos colocar aqui, que ela tem a síndrome da impostora, ela, dentro dela, está em desequilíbrio com a sua polaridade masculina. É como se ela tivesse com uma polaridade masculina em desequilíbrio, muitas vezes gerando a toxicidade, que é o excesso de crítica, o excesso de controle, o excesso de perfeição, porque sempre te faz olhar para o externo, percebe assim? Então, o masculino em desequilíbrio na mulher faz com que ela o tempo inteiro esteja se comparando com o externo e esteja sempre numa toxicidade inconsciente, ou às vezes até consciente, de se julgar. Então, fulano é melhor. Já tem, por exemplo, pessoas que querem iniciar uma nova carreira na parte de terapias, vamos colocar. O primeiro impedimento que ela põe é: ah, mas já tem tanta gente fazendo, né? Então, eu preciso fazer mais um curso, eu preciso entender melhor isso aqui. Então, a mulher, ela coloca muito o objetivo e muito rígido um objetivo de como as coisas têm que ser. E isso gera comparação. Isso gera essa toxicidade excessiva dentro dela de cobrança, de julgamento e para não se sentir boa o suficiente. Por outro lado, essa mesma mulher, ela também está em desequilíbrio com a sua polaridade feminina, que também está em desequilíbrio, porque ela não está conectada com o seu próprio valor. Porque uma mulher, ela precisa, gente, estar muito conectada com aquilo que dá prazer para ela. Somos seres biológicos e por sermos biológicos, somos diferentes. Um homem age diferente de uma forma de uma mulher. Na primeira metade da vida, é muito comum que a mulher esteja polarizada no masculino em desequilíbrio, olhando muito para fora e não se olhando muito para fora, colocando muito os seus objetivos, colocando muitas metas para serem alcançadas, e ela não olha para aquilo que é essencial para ela como mulher, como biológico, que é sentir prazer enquanto está atravessando o processo, que é se divertir enquanto está vivendo aquilo que ela está vivendo, porque ela fica só presa o quê? Na meta, no objetivo, não tem que dar conta, não tem que ser melhor, porque já tem muita gente igual, eu vou ser só mais uma, o que eu tenho que oferecer para poder ser aceita, como é que eu tenho que fazer para poder ser aceita. Então, enquanto a mulher está nessa polaridade masculina em desequilíbrio, ela também se perde dessa polaridade feminina que tem um acolhimento de que, cara, eu sou boa porque eu sou assim, porque é o meu jeito, porque é a minha forma de expressar. Às vezes pode ser o conteúdo igual que tu vai passar, que 1000 pessoas falam a respeito, mas ninguém vai falar do teu jeito. Faz sentido isso, André?
faz, inclusive, me ocorreu uma outra característica desse desequilíbrio entre masculino e feminino, que é a mulher não ousar ir para frente, que é uma característica da falta de um masculino equilibrado. É não sair do lugar, que o masculino é o que te impele a ir para frente, dá coragem, te dá objetivo, te dá aquele empurrão. E a mulher que tem a síndrome da impostora carece disso, porque ela fica sempre arranjando desculpas para não ir adiante. Assim ela não tem que pagar para ver e ela não corre o risco de ser desmascarada, que é um dos temores dela. Exatamente. Então a gente está vendo aqui que são duas polaridades, feminino e masculino, que quando em excesso para o mais ou em excesso para o menos, causam uma paralisação dentro de você. Então, quando a mulher está na polaridade masculina em excesso, ela é crítica, julgadora e controladora e comparativa, né? Em excesso. Isso paralisa porque ela não tem um masculino saudável que impulsiona ela. Deixa eu arriscar. Se eu quebrar a cara, eu vou levantar, né? Porque lá no fundo dela, lembra que eu falei que ela está em desequilíbrio com a polaridade feminina? Então ela não consegue se acolher. Então, ao invés dela se acolher quando, tá, errou, e aí? O que a gente faz? A gente se pega no colo, diz assim, pô, Fê, não foi legal, dessa vez não foi bom, mas da próxima você vai conseguir. Não, você corta, você anula esse acolhimento e já vai para o chicote, naquela crítica excessiva, naquele compromisso excessivo, naquela responsabilidade excessiva por ser perfeita. E, gente, nada nessa vida é perfeito. E, aliás, tudo que é perfeito morre. Inclusive, eu sempre gosto de trazer uns exemplos porque fica mais claro o que a gente está falando. E vai ser um exemplo próprio, porque a gente está Três aqui vezes mesmo bem para rápido. falar. Exemplo próprio. Exemplo próprio. Que é o seguinte, a síndrome da impostora me acompanhou durante toda a vida. Ela perdeu força a partir da segunda metade, a partir dos 40 e poucos. E isso tem evento com essas divas, isso mesmo. Voltando, que me perdi. Me chamam de diva, eu perco o rumo. Que eu sempre convivi com a síndrome da impostora até durante toda a primeira metade da minha vida adulta. Ela só perdeu força a partir dos 40 e poucos, mas é uma luta diária. E eu lembro de uma vez que eu trabalhava no segundo jornal onde eu trabalhei. E eu lembro que eu cometi um erro num texto que foi publicado, enfim. E não era um erro grave e tal, mas enfim, era um erro, que teve uma pesquisa que saiu do ar e tal. E eu fiquei tão arrasada com aquilo, mas tão arrasada, tão visivelmente arrasada, tão me achando uma droga, não admitindo que eu poderia errar, foi uma inversão de números que qualquer um poderia fazer. Eu fiquei tão arrasada que a minha editora, em vez de me chamar a atenção, ela foi me consolar. Ela chegou lá para mim e falou assim: ah, não foi tão terrível assim, não precisa ficar desse jeito, é fácil de consertar e tal. Mas eu já estava num estado de autocomiseração tão grande, naquela situação de descobriram que eu sou uma fraude, descobriram que eu realmente não sou tão boa assim. E realmente eu não sou, porque olha só, eu errei, caguei e sou uma droga. Então agora todo mundo descobriu, acabou minha vida. Então veja como a gente não precisa que os outros piorem esse sentimento. A gente faz por si só. E para pensar que muito desse sentimento também tem um quesinho de arrogância, né? Falta humildade. Lá no fundo, gente, é uma arrogância achar que a gente é perfeito. Então, a síndrome da impostora, ela nos convida também a gente pegar um elevadorzinho da humildade e descer vários andares para humanidade, né? Do tipo, eu não sou perfeita e eu posso errar tanto quanto qualquer outra pessoa pode errar, né? E isso nos torna mais leves, porque se eu consigo aceitar a minha humanidade, a minha humildade, eu consigo também aceitar a humanidade do outro, porque normalmente é a gente que tem, né, síndrome da impostora, ou a gente tem uma dificuldade em aceitar os nossos próprios erros e dificuldades, limitações, porque é natural.
a gente acaba também projetando isso com outras pessoas, né? Se tornando exigente com outras pessoas, querendo que as coisas sejam muito perfeitas, quando na verdade as coisas não cabem ser perfeitas e muitas vezes o não perfeito é o perfeito, né? E eu lembrei de mais uma coisa, uma sessão de análise que eu fiz, estava falando sobre isso com a minha analista, e aí ela me deu ela costuma me dar uns safanões assim que são históricos. E esse foi um deles, que eu falei sobre esse perfeccionismo e tal, que na verdade é um grande disfarce, outra hora a gente fala sobre isso, né? E ela me falou assim, tá, mas por que que tu quer ser perfeita? Aí eu não sabia responder. E ela assim, sabe quem é perfeito? Deus. Deus. Uau! Nossa, eu tô querendo ser Deus. Aí sim, a humildade ficou lá no chinelo, né? É, olha só como é lindo, né? E puxando para a sistêmica, né? Puxando pelo viés da sistêmica, quem é a nossa primeira referência de Deus é o nosso Pai. Então, no fundo, também há muito essa questão do o quanto eu quero ser mais perfeita do que o meu pai, lá no fundo. Porque daí ficam as marcas, né, dos traumas da infância, principalmente aquilo que muitas mulheres carregam pela mãe, né, daquilo que a mãe, como mulher, reclamava do homem que o pai era para ela, que não era perfeito. Então, muitas vezes a menina vai lá de forma inconsciente, toma posse dessa dor da mãe com relação ao pai e busca, sim, ser mais perfeita para a mãe, né, ocupando esse lugar de pai, né, ocupando esse lugar de Deus, buscando essa perfeição. Então, existe também esse viés sistêmico que é importante ser olhado num processo profundo de cura, né, da síndrome da impostora. Voltamos, caiu. Eu detesto quando eu tô numa linha de raciocínio genial e o Instagram me derruba. É uma coisa assim para terminar com a minha linha de raciocínio. Na verdade, é para testar a tua síndrome de impostora, se tu realmente Ah, vai cair na questão da perfeição, ou então se tu vai aqui, ó, dar a volta por cima e tocar a ficha por aqui. eu vou dar a volta por cima porque eu sei exatamente sobre o que eu estava falando. Falava eu que o perfeccionismo é um pouco de autoproteção e um pouco de autossabotagem. É autoproteção na medida em que, sempre que alguém me fala, ah, eu sou perfeccionista, você está arranjando uma desculpa para não correr risco de cometer erros. Aí você fica, ah, não, eu sou perfeccionista, se não for perfeito, nem vou fazer, então não vou correr risco de errar. E é autossabotagem na medida em que, se você não corre o risco de errar, você não vai para a vida, não faz nada. Porque se tem uma coisa que é garantida na vida, é que a gente vai errar. Essa é a única coisa garantida na vida, além da morte, que a gente vai errar. Então, não tem jeito. E dessa forma, o perfeccionismo acaba sendo autoproteção por um lado, autossabotagem pelo outro. Então, por um lado ou por outro, ele te impede de ir para frente. Ele te impede de existir, né? Porque é aquela famosa frase que a gente sempre fala, né? Quem não erra, não tá na vida. Quem não erra, não tá enfrentando ali as vergonhas, os medos, as ansiedades. E isso vai te colocando sempre à beira da vida. Dando um exemplo pessoal também, né? Quando eu fiz a minha transição de carreira, mas isso aconteceu lá há 10, quase, sei lá, 13, 14, 15 anos atrás, enfim. Quando eu fiz a minha transição de carreira, teve uma coisa que foi, gente, foi essencial para o meu processo de transformação e para que eu pudesse dar passos sólidos na minha carreira que eu vou compartilhar com vocês. Lá na época, isso, né, mais de 10 anos atrás, eu fiz um curso com um professor chamado Dom Miguel Ruiz. Eu amo ele. Quem me conhece há mais tempo sabe que eu amo ele. Ele é um nativo americano e eu tinha feito um curso sobre os 4 compromissos, né, que ele cita num dos livros dele, que eu vou falar aqui para vocês. O primeiro compromisso dele é: seja impecável com a sua palavra. O segundo compromisso: não tire conclusões, pergunte. O terceiro compromisso: dê o seu melhor. Mas o que transformou a minha vida foi: nunca leve nada para o lado pessoal. Gente, quando eu consegui aplicar essa belezinha na minha vida, a minha vida mudou. Sabe por quê, gente? Porque até então eu sempre fiquei muito preocupada
com aquilo que os outros iam falar de mim ou o que eles iam achar do meu trabalho. Quando eu entendi que todo julgamento, seja ele positivo ou negativo, é um reflexo da própria pessoa. O julgamento que ela comete, ai, Fernanda, como tu és maravilhosa, ou Fernanda, como tu és uma droga, é diretamente proporcional àquilo que está dentro daquela pessoa naquele momento. Então, quando eu aprendi que não leve nada para o lado pessoal, eu entendi que eu só tenho que oferecer o meu melhor. Quando eu ofereço o meu melhor e solto as rédeas, solto o controle de como eu teria que fazer para o outro gostar de mim, é onde a mágica acontece. Porque daí eu foco no meu potencial. Eu vou oferecer o melhor que eu posso. Não necessariamente é o que o outro quer, mas é o melhor que eu posso. E eu preciso estar em paz com o melhor que eu posso oferecer. Gente, é energia. Porque daí eu já paro de fazer as coisas baseado no que o outro vai achar. Porque muitas vezes a gente deixa de fazer coisas ou faz coisas em excesso pensando no resultado, o que o outro vai achar e se o outro vai gostar de mim. E o processo aqui é totalmente diferente. O processo é, eu estou oferecendo o meu melhor, eu estou fazendo aquilo que faz sentido para mim, eu estou tendo prazer enquanto eu faço o que eu estou fazendo e soltar o controle de como isso vai impactar no mundo. Gente, essa é a magia. Esse é o processo. Quando aplicado, surge milagres na tua vida. Porque você não está focado no outro, você não está desperdiçando tempo, energia e muito menos mental se o outro vai gostar, se o outro não vai gostar, se está de bom tamanho, se não está de bom tamanho. Eu estou oferecendo o meu melhor, eu estou me divertindo e isso é libertador. E isso me fez relembrar a observação que eu ia fazer lá no começo sobre propósito. Que hoje eu estava pesquisando, a gente tem um curso, para quem não sabe, o curso Melhor Fase da Sua Vida, em que a gente fala muito sobre propósito para mulheres que estão nessa transição da metade da vida. E eu estava lendo algumas coisas e organizando as próximas aulas que nós vamos gravar, e eu me deparei com algumas. Tem aquela definição clássica de propósito, que é alguma coisa natural, um talento natural com o qual você nasceu e que você tem que colocar no mundo, que é só teu, que vai fazer a diferença para as outras pessoas, vai ajudar as outras pessoas. E aí eu estava lendo um texto da Elizabeth Gilbert, que eu amo, e ela falando que essa definição de propósito, e a gente já falou sobre isso numa aula do curso, ela é muito potencialmente causadora de ansiedade. Porque nem todo mundo sabe qual é o seu propósito, a missão com a qual nasceu pro mundo. Arrisco dizer que a maioria das pessoas não sabe. E aí acaba ficando ansiosa, aí a síndrome da impostora vem com tudo. Porque imagina, se eu não tenho um propósito, o que eu estou fazendo no mundo? Eu estou fazendo alguma coisa errada? Por que eu estou existindo se eu não sei qual é o meu propósito? E a proposta que ela coloca, que vai ao encontro do que a Brené Brown entende sobre propósito, que é o propósito baseado no amor. A partir do amor que você vai conseguir desenvolver, criar ou descobrir o seu propósito e colocá-lo no mundo e assim ajudar o mundo, as outras pessoas. Porque se não partir dessa base de amor, se partir só aqui da cabeça, eu preciso, a síndrome da impostora vai arranjar um jeito de sabotar. Se você não estiver conectada com isso que está aqui dentro, com o amor, com que, como a Fernanda falou, te dá prazer, com aquilo que te dá entusiasmo. Essa semana eu escrevi sobre entusiasmo, semana passada, sobre entusiasmo, que o significado da palavra entusiasmo é ter Deus em você, ou ter um Deus interior. Não é, eu estou entusiasmada com o que vai acontecer. Não, é estar entusiasmada, é estar com uma paixão arrebatadora neste momento. Então, quando você se conecta com amor, você conecta com entusiasmo e com todas essas coisas boas que a síndrome da impostora tenta te puxar quando você está só aqui, né? Gente, olha que coisa mais linda! Quando eu estou com meu Deus conectado internamente, que eu estou com esse entusiasmo, gente, você está conectado com você.
o momento que você oferece algo é conexão com você. Se tu vai para tua cabeça, tu fica para fora, tu fica para o outro. Tu fica sempre tentando controlar como aquilo que você está fazendo vai impactar o outro. E aí você desconecta com esse Deus, porque Deus está em ti, nesse momento de entusiasmo, jorrando esse prazer essa alegria que eu estou aqui fazendo o que eu estou fazendo. E é isso que faz com que o que você vai fazer vai tomando cada vez mais corpo, cada vez mais proporção, te dando então um impulso para novos passos. Agora, se você ficar esperando o momento certo, a hora certa, a formatação certa, o curso certo, tudo certo, você não vai fazer. Porque você está pensando externamente, você está olhando para fora. O que o mundo quer de mim? Não é o que o mundo quer de ti. É o que você pode oferecer para o mundo que é teu, que é do teu jeito, que é da tua forma. Eu tenho uma cliente minha que está buscando fazer transição de carreira, ela quer mudar para terapias e tal, e ela estava falando assim, eu acho que eu vou oferecer reiki. Eu falei, que legal, oferece do teu jeito. Ela, mas reiki só tem, né, eu tenho que fazer aquelas posições. Não, você pode fazer do seu jeito. Você não precisa seguir uma, então não vai ser mais reiki. Então tudo bem, então não vai ser mais reiki, vai ser do teu jeito. Mas vai ser do teu jeito. Vai ser a tua expressão, que não é igual a nenhuma outra expressão no mundo, é só a tua. É o teu fingerprint, é a tua impressão digital, o que te torna única. Eu e a Adra, a gente fala sobre assuntos que, sei lá, um monte de gente fala sobre o mesmo assunto, só que não fala igual a gente. E essa é a nossa beleza. É por isso que a gente vai lutando contra a síndrome da impostora aqui a cada nova live, para poder passar esse conteúdo do nosso jeito. Porque a nossa percepção, a partir da nossa vivência, a partir da nossa experiência. E é isso que é divertido, porque a gente viveu a dor, o drama, a ansiedade, a tensão, mas também a alegria de ter passado por esses momentos. Então, estar aqui com vocês, segunda-feira, 7h30 da noite, é uma alegria para nós. A gente se diverte junto também, não é um peso. A gente está se divertindo, a gente está falando sobre um assunto gostoso que para nós também é um aprendizado diário. Teve um comentário aqui que eu deixei passar e eu não consigo voltar agora. E também não vi de quem é. Se quiser repetir, por favor. A Daisy fez um comentário dizendo que adorou o ter um Deus interior. E aí disse que vai lá ler o texto. Quem não me segue lá no Instagram, vai lá, me segue. Tá demorando para me seguir porque eu escrevo muitas coisas interessantes. Então vai lá, me segue agora mesmo. Não, depois da live você vai lá e me segue. A Aline comentou que o que os outros pensam nos leva à culpa, especialmente das pessoas que nos amam ou que a gente ama. Na verdade, chega um momento da vida, e esse momento a partir dos 30 e poucos e tal, que a gente começa a perceber que mesmo para quem a gente ama, a gente não tem que depender da validação dessas pessoas. E isso é extremamente libertador. Você começa a se entender melhor e a se validar a partir disso, a achar essa suficiência a partir de você mesma e não precisando que os outros te validem, que os outros deem uma opinião favorável para você, porque como a Fernanda falou, a opinião, o julgamento do outro é sempre a partir dele mesmo. E aí a gente não tem como se responsabilizar por isso. E outra, né? De novo, puxando pela viés sistêmico, há sistemas familiares que são extremamente rígidos, gente. Por exemplo, uma família de funcionário público dificilmente vai apoiar um filho que quer ser jornalista, que quer ser ator, que quer ser médico. Dificilmente vai apoiar. Isso não quer dizer que esteja errado nem certo, é a estrutura daquela família. Só que se você tem algo, eu digo algo porque muitas vezes a gente não consegue traduzir, né? Tem algo vibrando dentro de você, tem algo dizendo assim, cara, é por esse caminho, vai, pague os preços. E muitas vezes o preço é ir contra uma regra pré-estabelecida. É aquilo que a gente chama de tu vai transgredir. É uma transgressão. E isso tem um preço muitas vezes, que é o outro não gostar de você, e você precisa pagar esse preço. E às vezes o outro não gostar de você é o seu pai, o outro não gostar de você é a sua mãe, que não aprova aquele caminho que você sente no teu coração que é o teu.
E você precisa encontrar paz dentro de você, senão você vai se auto-sabotar porque não teve autorização, ou a permissão, ou a bênção do pai ou da mãe. E assim você vai desperdiçar a sua existência, que muitas vezes vem para poder oferecer algo de maravilhoso para o mundo todo, mas que você ainda está preso na bênção ou na autorização de um pai e de uma mãe, que no fundo te coloca ainda muito infantil. Ó, a Emily tá dizendo que tá passando por isso, uma estrutura de família que seguiu um outro rumo e que não era o que os pais queriam, está pagando o preço. A Aline disse que pediu um sinal e Deus deu a gente. Olha que dádiva para nós, É que você verdade. nos entendeu como um sinal. Mas eu arrisco dizer, Fer, que a partir do primeiro momento, desse primeiro passo que a gente dá, no sentido de fazer o que faz sentido para nós, e não esperando a aprovação dos outros, é um primeiro passo que a gente tem que repetir constantemente para o nosso cérebro entender, criar as conexões necessárias para ir repetindo criando um novo padrão, o padrão da autovalidação, o padrão nesse momento que eu preciso mudar esse automático de esperar que o outro fique feliz para que eu seja feliz e partir do não. Isso vai me fazer feliz porque faz parte da minha essência. Vem a partir do meu amor. É o propósito que vem do amor. Entende, gente, que isso é um comportamento de adulto? Eu pago o preço para viver. Eu me lembro de uma situação com meu pai que, enfim, eu estava muito vinculada ao amor do meu pai. Eu precisava, ainda que inconscientemente, da aprovação do meu pai. E quando eu me dei conta de que o fato em si, que estava me gerando um vínculo com meu pai, no sentido de eu precisar do amor dele, estava travando a minha vida em vários sentidos. Quando eu me dei conta disso, veio uma força dentro de mim que, por Deus, assim, eu entrei numa conexão muito grande no sentido de eu quero a minha vida de volta, sem ficar dependendo da aprovação de qualquer pessoa. E eu me lembro que no dia que eu me dei conta de que essa questão, essa situação com meu pai estava me vinculando e paralisando a minha vida, eu liguei para o meu pai e disse: pai, de hoje em diante eu não faço mais isso. Ah, mas eu não te autorizo. Eu falei: eu não estou pedindo a tua autorização. Eu estou, dentro de mim, eu estava muito disposta a abrir mão do amor do meu pai para eu ter a minha vida de volta. E, gente, é tão lindo quando acontece que isso ganha uma força tão grande que isso te abastece porque tu tá tomando posse da tua existência. Sabe? Eu agradeci, eu amei, não rompi com meu pai, não aconteceu isso, porque foi tão verdadeiro, eu disse: eu não vou mais fazer isso. Se você quiser continuar fazendo, ok, seja feliz, você continue. Agora, eu não participo mais disso. E tudo bem se tu não me ama mais. Tá tudo certo. Se tu nunca mais falar comigo, eu já sou grata por tudo que tu me deu. Já tá tudo certo. Daqui para frente, eu dou conta. Então, é pagar os preços para você ter a sua vida, fazer o que você quer. A gente carrega muitas crenças ilusórias de que, se eu fizer o que eu amo, não vai dar dinheiro. Existe um momento de plantio, existe um período de plantio, principalmente se a gente está aqui na metade da vida fazendo um processo de transição, ou então a gente está começando uma nova carreira, existe um momento de plantio. Muitas vezes você está deixando uma carreira que já teve sucesso, não é um processo imediato você ter sucesso numa nova carreira. Principalmente uma carreira que é baseada naquilo que faz bem para o teu coração e para a tua vida. Então, existe um momento de plantio, mas a colheita sempre vem. A colheita, gente, sempre vem. Principalmente no quesito ter prazer naquilo que se faz. E isso é fundamental até para a nossa saúde, né? Para a nossa saúde, para a nossa vitalidade, para a nossa jovialidade. A Aline comentou ali que muitas vezes acabam nos chamando de louca quando a gente toma esse tipo de atitude, como a que você tomou com seu pai. Só que chega um momento na vida, a partir da metade, que a gente já não se importa mais com se nos acham louca ou não. A gente se importou muito tempo, a gente fez muita coisa que não gostou, pagou muitos preços desnecessários para coisas que a gente nem queria. Uhum. E aí, olha, perdemos tanto tempo, tanta energia. Chega agora, a gente já não está mais se preocupando se alguém acha a gente louca,
ou se vão achar que a gente tem que ser internado. Não tem mais problema. Agora a gente está seguindo o que faz sentido para a gente. Ai, gente, vamos combinar. É uma libertação, é uma coisa assim que te deixa tão mais leve contigo. Se você assume os riscos, paga os preços e vai plantando o teu caminhar, né? Entendendo que a vida acontece no agora, não vai acontecer mais daqui a 10, 15, 20 anos. Aliás, nem sei se estarei aqui daqui a 10, 15, 20 anos. Deus queira que sim, mas não sou eu que escolho. Então, se eu não viver esse momento de agora da melhor forma possível, gente, do que vale essa vida? Ficar escondida no medo? Ficar escondida atrás de desculpas? Ficar escondida atrás de um perfeccionismo que não te permite colocar esse dom, esse gift, né? Esse dom, essa centelha divina para o mundo, porque é isso, a gente veio servir ao mundo. Como? Com aquilo que eu tenho dentro de mim, que eu sei fazer e que é natural para mim. E que muitas vezes as pessoas dizem, né? Ai, eu não vou cobrar, ai, é tão fácil, ai, isso aqui é tão bobo. É justamente isso que tu faz tão fácil que você precisa cobrar. Porque isso teve uma lapidação durante toda a tua vida que hoje se torna natural. Então, tem sim. Esse outro problema da síndrome da impostora, ela tem dificuldade em cobrar. Ela tem dificuldade em quantificar o valor daquilo que ela oferece, que isso aí é já uma outra etapa. Mas ela se auto-sabota o tempo inteiro, colocando Uhum. lá para baixo, porque não consegue ver o valor daquilo que ela está entregando. Olha como isso é sério. E a Deise está colocando que a gente chega a se amar nessa versão louca. Totalmente. Totalmente, eu amo essa minha versão louca. Sinto muito orgulho dela. Inclusive, quando eu não a coloco para jogo, eu me arrependo depois, porque acaba a gente ficando presa nas amarras. Então, eu amo essa minha versão louca. Inclusive, pretendo viver 15, 20, 30 anos mais. Estou na metade da minha vida ainda, então tem muito pela frente. E pretendo sim ser uma velhinha muito louca, uma velhinha muito perigosa, uma velhinha depravada quase. Quero ser Transgressora, transgressora. transgressora, quero ser essa velhinha. Vocês vão me acompanhar. Espero que estejamos todas juntas nessa, todas sendo velhinhas muito perigosas. Então vamos entrar nesse barco das velhinhas malucas. É isso mesmo, gente. Se dá a chance de estar aqui vivendo essa preciosidade que é a nossa vida, né? Que muitas vezes lá atrás ninguém teve a coragem de viver o que a gente está vivendo e que hoje a gente tem a possibilidade de viver com tanta tecnologia, com dinheiro, com tanta disponibilidade de ferramentas para a gente se colocar para teste, se colocar para jogo, se colocar para vida. Por que não viver? Por que não se dá a chance? Sério mesmo, por quê? De onde vem esse medo? De onde vem essa necessidade de se esconder? Pergunta para você mesmo, de onde vem esse medo? Onde que está escondido isso dentro de mim? Que está tão potencializado, mas que quando eu encontro esse gatilho, a gente tem a chance, então, de fazer novas escolhas mais conscientes. Ó, todo mundo aí querendo ser uma velhinha perigosa, comendo croissant e bebendo vinho. Gente, tem uma coisa pra contar da minha avó, lembrei agora. Minha avó era uma velhinha perigosa. Ela e a minha tia, irmã dela, ficavam todo final da tarde tomando um chá gelado no verão, lá no Rio Grande do Sul, na sacada que elas compartilhavam. E a gente sempre chegava lá, sempre tinha alguma cuca, alguma coisa que ela fazia. E aí um dia estavam elas lá com um canecão de chá gelado, com gelo, e eu fui para a cozinha para pegar um lanchinho, né? Roubar algum lanchinho. Eis que chega minha avó para recarregar o que eu supunha que era chá. Aí ela pega, enche o caneco de gelo, pega o uísque e vira num caneco deste tamanho às 4 da Maravilhosa. tarde. E se a minha avó não era uma velhinha poderosa, se eu não tenho de quem inspirar. Ela era Exatamente. perigosíssima. É uma Ai, pena que ela já partiu, mas sinto muitas saudades e deixou muita inspiração. não, e deixou um legado, né? Deixou um legado para se inspirar e um legado para tu dizer assim, ó, vovó, por ti, eu faço também. Esse é o verdadeiro honrar, né? Coloca para frente, coloca para jogo tudo isso que tu já deixou ali atrás potencializado. Olha que coisa linda, gente. Então tem o seu lado positivo, o seu lado negativo, a gente tem que saber colher, né? Tem que saber tomar posse daquilo que realmente é a nossa verdade e daquilo que não é mais verdade. Daquilo que
Passou, gente. A gente vive numa geração de transição, que, como eu falei antes, existem muitas crenças que a gente carrega, mas que não pertencem mais à nossa geração. Antigamente, uma mulher com 40 anos era velha. Olha para mim, olha para a Adri, real. A gente está passando longe de ser velha. Olha para você, está passando longe de ser velha. Que é aquela faixa para estacionamento de idoso era com 60 anos. Fala sério, 60 anos ainda é um jovem. Então, assim, muita coisa mudou nessa transição de era que a gente está vivendo. E é preciso que a gente também transicione essas crenças que nos limitam a, não, só nessa profissão eu vou ter dinheiro, só fazendo desse jeito eu vou ter dinheiro. Dinheiro é importante, tem que ser valorizado e você precisa colocar dinheiro para jogo, mas ele pode vir do teu prazer. Ele pode vir de coisas que te dão satisfação nessa vida se você assumir o risco de viver isso. E também parar com essa de, eu já estou muito velha agora para fazer o que eu quero, já estou muito velha para arriscar sair dessa minha zona de conforto e fazer o que eu acho que eu deveria fazer. Gente, como a Fernanda falou, ainda falta muito para a gente ser velha. E mesmo quando a gente for velha, ainda vai ter muito tempo, porque todo dia de vida vale a pena ser vivido como nós achamos que devemos viver, um dia que seja. É isso aí. Nossa, perfeito. Então, gente, já fizemos uma live muito longa, um podcast live muito longo. Eu fiquei muito feliz com a participação de todas aqui. A Aline dizendo que aos 31 já é mais velha que a gente. A Aline tem que ver isso. Fica a dica, tem que ver isso, tem que ver isso. Mas nós agradecemos muito a participação de todas, com as perguntas, com os comentários. É muito gratificante. Teve alguém que falou ali de que a gente não tem noção do bem que a gente faz. Realmente, talvez a gente não tenha, mas que a gente sabe o bem que isso faz pra gente, que essa interação com vocês faz pra gente. Isso a gente conhece muito bem. E são vocês que nos abastecem, então, sempre muito obrigada por estar com a gente aqui, por participar. É uma grande alegria, uma grande emoção toda vez que a gente pode compartilhar aqui. A Deise tá escrevendo o que ali? E se alguém te achar velha, mande as favas e encha seu copo de chá gelado. É isso aí. Ou um bom vinho, né, gente? Também tô topando vinho. O uísque não é muito a minha, mas um vinho, não dá para resistir, né? E vamos Tá brindar a valendo. vida. Tá Obrigada, valendo. gente. Como a Adriana falou, é sempre um prazer estar aqui com vocês. É um compartilhar muito profundo daquilo que a gente traz no nosso coração, né? E daquilo que a gente trabalha todos os dias para vencer dentro de nós também, as nossas síndromes, a nossa impostora, as nossas autossabotagens, mas sempre tendo em vista aquilo que a gente veio compartilhar com o mundo, plantando um pouquinho todo dia, um pouquinho mais. Então, muito obrigada. Desejo para vocês uma boa noite. E quarta-feira, né, Adri? Quarta-feira estaremos de volta. Quem tiver alguma pergunta, algum comentário sobre esse assunto da síndrome da impostora, manda pra gente, manda DM para mim, para Fernanda, WhatsApp, qualquer coisa, que a gente quer muito saber o que vocês acharam disso, quais são as suas dúvidas, quais são os seus anseios em relação à síndrome da impostora e esses assuntos correlatos, que a gente vai abordar o assunto novamente na quarta-feira para esclarecer, saber o que tocou aí e o que a gente pode, do nosso lado, ajudar também. É isso aí. Um beijo, gente. Obrigada. E Beijo. participem lá no Instagram com as perguntas, respostas, comentários, tudo que isso é importante pra gente. Beijo. A Fernanda vai abrir uma caixinha, aí vocês coloquem a pergunta lá, porque vai ser bem importante para a gente fazer o melhor podcast possível na quarta-feira. Esperamos vocês às 7h30 para participar junto com a gente. Se quiser fazer sua pergunta ao vivo também, é nóis. Beijo. Beijo.